estar aqui com vocês nesse momento. Hoje é dia 18 de novembro de 2025 e são exatamente 17h28. Não se preocupem, vocês vão ter o programa inteiro, tá? Vocês vão usufruir do programa inteiro. A gente só pede desculpas por essa questão técnica. Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, já que a gente está um pouquinho atrasado, eu queria já começar com os agradecimentos da semana de sempre, porque teve uma interação muito grande. Eu até fiz algumas anotações aqui. Primeiro, agradecer nominalmente a todos que participaram, as mensagens escolhidas, tá? Maria Silva de Portugal, Ana Paula Ribeiro de São Paulo, Jean Dupont da França, Montmartre, Carlos Eduardo Silva do Rio de Janeiro, nosso conterrâneo, Sophie De Vries da Holanda, Fernanda Costa de BH, Ryan Johnson está sempre aqui com a gente, Ryan Johnson dos Estados Unidos, Ricardo Almeida de São Paulo, Helena Papadopoulos da Grécia, Juliana Soares de Alagoas, Anita Verma da Índia, olha onde a gente está chegando, que prestígio, gratidão. Tiago Martins de São Paulo, Clara Martins de Portugal, Mariana Tavares também aqui do Rio de Janeiro, Thomas Miller da Alemanha, Vinícius Oliveira de Curitiba, Laura Smith do Canadá, Patrícia Lima de São Paulo, Eduardo Ferreira da Bahia, Terrinha, Terra Santa, Hugo Santos de Portugal, a todos vocês aqui que foram selecionados, olha, gratidão eterna pela participação de vocês. E aí eu fiz algumas anotações aqui muito curiosas, porque o povo está dando muita sugestão e conforme a sugestão vai chegando, a gente vai tentando ao máximo aderir às sugestões, e são sugestões bem legais, né? Uma aqui da Sophie De Vries, da Holanda, ela sugere incluir dicas práticas para lidar com as influências do dia a dia. Isso a gente faz aqui no Astral da Semana, aqui no programa ao vivo, a gente fala da semana toda, e lá no canal do Instagram do Cosmo Alma Oficial, a gente tem o Astral do Dia. Então já falei, não saia de casa sem mim, dá lá uma olhadinha que eu dou a sugestão do dia a dia, porque é exatamente isso. Quando eu começo a dizer o dia hoje, a lua é tal, tá em tal lugar, é o teu humor que tá com aquela energia, com certeza, e faz toda a diferença, tá? Uma outra dica aqui do Ryan Johnson, muito pertinente nesse momento, que ele diz assim: vamos explorar então a relação entre astros e inovações tecnológicas. Gente, a gente vai ter, presta atenção, a gente vai ter 7 anos incríveis de saltos quânticos na tecnologia. Vocês vão se surpreender demais. Essa coisa de carro voando é uma questão de pouquíssimos anos. IA, robótica, vai vir muita coisa por aí. E não se preocupa, se você está aqui no Cosmo Alma, a gente vai estar falando disso o tempo todo, tá? Que mais que eu anotei? Da Clara Martins, de Portugal, que tal incluir uma sessão de perguntas e respostas para o público? Olha, já está inserido na grade, já escolhi aqui 2 perguntinhas, que na verdade é uma só. Eu vou até ter que diminuir um pouquinho, porque a gente hoje está com um tempinho um pouco apertado, mas eu vou responder algumas perguntas e eu queria preparar, é uma coisa que eu estou pensando, porque o programa é muito novo, né? Gratidão a todos vocês que estão aí comigo, mas o programa é muito novo e a gente ainda está fazendo pequenos ajustes, mas numa reunião que a gente teve aqui, é muito provável que a gente faça pelo menos uma vez por mês um programa todo especial para responder o máximo de pergunta possível. Então participe, manda a tua pergunta para cá, tá? E aí o Thomas Miller fala de uma curiosidade. Por que então você não traz casos práticos da astrologia com impacto de decisões de pessoas famosas? Isso é muito interessante. Eu participo de um grupo de astrólogos
reuniões semanais, e toda semana a gente lê mapa de gente famosa, gente conhecida, gente de tudo que é ramo de área, e ali a gente debate, a gente discute, e se fala muito de pessoas que têm algum tipo de poder, né, de influência, ou poder político, poder econômico, e a gente coloca ali um pouco da personalidade dessas pessoas em debate, em discussão, dentro desse trabalho em conjunto que a gente faz. E aí eu separei aqui duas perguntinhas da Maria Gonzalez, de Barcelona, na Espanha, e do Maximilian Becker, de Viena, da Áustria. Eles fazem perguntas muito parecidas. A Maria Gonzalez pergunta: como a astrologia pode ser utilizada para entender melhor nossas emoções durante a terapia? Aí, antes de responder, eu vou ler a pergunta do Maximilian Becker, que é muito parecida. Como os ciclos lunares, aí ele já bota a lua na brincadeira, como os ciclos lunares podem influenciar as sessões de terapia e o progresso do paciente, né? E aí eu vou dar uma resposta só, que uma coisa complementa a outra. Vou repetir: toda vez que eu começo falando da lua e em que posição astral a lua se encontra, isso determina muito do nosso humor do dia. Eu não sei se você reparou, tem dia que se acorda animado, com gás lá em cima, aí de repente 24 horas depois você acorda num desânimo, numa tristeza, uma vontade, eu tenho mesmo que sair da cama. Aí passam 2 dias, você acorda com vontade de fazer coisas que você não sabe nem de onde isso apareceu. Gente, isso tudo é a lua. E obviamente, porque a lua anda muito rapidinho, né? Ela leva 28 dias para dar a volta total, com 4 ciclos, 7 dias por ciclo. Então isso tudo é muito rápido, isso determina muito do nosso humor. Então, por exemplo, ciclos lunares podem influenciar uma sessão de terapia? Claro que podem. A gente está vivendo ainda nesse momento a lua minguante, que ela vira nova essa semana, o astral da lua já muda e obviamente o resultado que você vai colher de uma sessão numa lua minguante talvez seja um pouco diferente de uma lua nova, obviamente, porque o humor está alterado. Aí você vai dizer, mas a sessão é igual, mas você tem que levar em conta que você está fazendo terapia de uma pessoa, de uma alma, né? Uma persona ali que está naquele dia com humor assim ou com humor assado, que está com mais vontade de entrar na terapia ou não. Isso tudo pode influenciar, obviamente, né? Então, e aí, respondendo a Maria Gonzalez, como é que a astrologia pode ser utilizada? Em todos os sentidos. A gente pode usar essa influência lunar do dia a dia, saber em que lua a gente está, em que signo está, qual é a energia desse dia e, obviamente, seria mais importante de tudo, até antes de começar uma terapia ou de decidir começar a fazer uma terapia, conhecer o seu paciente pelo mapa astrológico que esse paciente tem. Porque ali você desnuda o teu paciente completamente. Você tem ali características em todos os sentidos, você vai entender o contexto familiar, você vai entender o contexto financeiro, você vai entender o contexto de lidar com as outras pessoas, você vai entender inclusive o contexto espiritual de fé daquela pessoa. E aí você já não sai do zero absoluto, você tem o contexto de conhecer a pessoa com quem você está lidando. Então a astrologia pode ser muito útil nesse sentido. Lembrando, na semana passada eu até citei aqui Carl Jung, que um dos pais da terapia moderna, da psicoterapia, que fazia uso explícito da astrologia para poder fazer as aplicações terapêuticas, porque ele sabia que isso funcionava e funcionava muito, de fato funciona bem. E aí vamos entrar direto no nosso assunto do dia. Confesso que deu uma certa preguiça mental, porque vocês vão ver no astral da semana. Semana tem umas curiosidades, umas peculiaridades. Não tinha nada de muito especial. Óbvio
que o especial da semana é que a gente vai mudar de signo, o Sol vai dar uma caminhada, ele vai mudar de ponteiro ao longo da semana, ele deixa Escorpião para entrar em Sagitário, e aí o astral da vida muda. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ainda é uma certa preguiça, mas é um tema que eu estava querendo falar já há algum tempo, porque é um tema desses que todo mundo, que nem a música do Zeca Pagodinho, caviar, nunca vi, só ouvi falar, e muita gente, com certeza absoluta, você já ouviu, numa coisa chamada retorno de Saturno. E aí fica o mito do retorno de Saturno. Eu ouço falar, mas nunca ninguém explicou. Por que tem esse tal de retorno de Saturno? Que história é essa do retorno de Saturno? E aí eu escolhi esse tema hoje, por pura curiosidade, tá? Não tem nada de especial, porque vocês vão entender o mecanismo. O que eu quero mostrar para vocês é o funcionamento desse mecanismo, por que ele tem esse nome e por que tem grandes mitos em cima dele. Quando a gente fala do retorno de um planeta, a gente na verdade está dizendo o seguinte, vamos lá, vamos pegar o seu nascimento em particular, tá? Você acabou de nascer e aí vamos imaginar que existe uma super câmera que ao seu lado mira para o céu e bate uma fotografia. Isso é o seu mapa natal. Então essa super câmera captou onde todos os planetas estão posicionados, os signos e toda aquela energia que estava acontecendo exatamente no momento em que você nasceu. E aí, cada planetinha está numa posição. Toda vez que esse planeta, qualquer um, tá, faz a volta no Sol e passa por cima dele de novo no seu mapa natal, é o retorno do planeta. Então, Mercúrio retorna, Vênus retorna, Marte retorna, os planetas dão a volta e passam por cima dele, e ali, como eu já expliquei, no nosso reloginho astrológico, existe uma marcação, existe uma energia. Algo acontece, tem uma marcação importante, porque um planeta está passando em cima dele de novo, na mesma casa, no mesmo signo, do mesmo jeito, tá? Mas por que o retorno de Saturno é o mais famoso deles? Por que Saturno tem essa diferença? É porque, na verdade, vamos imaginar que os planetinhas sejam todos membros da sua família, ou grandes conhecidos, padrinho, tio, qualquer coisa. Você pode pensar no que você quiser. E aí pensa que Saturno é aquele cara que te encontrou lá em cima, tá? Lá no cosmos, vira para você e faz o seguinte acordo. Olha só, você tem coisas a cumprir na sua próxima vida, tá? Eu vou te dar aqui a receitinha, vou te dar aqui o caminho, você vai seguir o caminho, eu espero que você siga o caminho, e você seguir o caminho, tá ótimo, eu vou ficar muito satisfeito. E é mais ou menos isso que acontece. E aí, só para simplificar, tá? Saturno, ele é conhecido como o senhor do karma, tá? No mapa mesmo, ele é associado a aprendizados da alma, caminhos que você deve seguir. Ele mostra no teu mapa natal onde é mais difícil do que você tem que superar nessa vida, os seus maiores desafios. Então, vamos lá. Ele está lá em cima, fez um trato com você e você nasceu. O único problema é que no momento que você nasce, a gente toma um reset, né? É tudo zerado, a nossa mente é zerada, a nossa alma é zerada. A gente fica ali no vazio quântico, não tem nada ali dentro da cabeça. E a gente tem que viver a vida. A gente nasce numa determinada família, com determinados conceitos, a gente aprende um monte de coisa dentro da família, depois a gente vai para a escola, aprende um monte de coisa na escola, tem um caminho a seguir, não esqueça disso, tá? Aí você vai para a escola, aí você está adolescente, passa pela crise da adolescência, até que você chega ao ponto de começar a escolher o futuro, mas você está no seu caminho ou você não está no seu caminho? Ou você não lembra, ou você não sabe, ou instintivamente você sabe ou não sabe, não importa. O que acontece é o seguinte, por que o Saturno deles é o mais duro? Porque Saturno leva
aproximadamente, tá? 29 anos e meio para dar essa volta e passar por cima dele. Não é matemática exata. Pode passar com 28, pode passar com 29, pode passar com 28,5, pode passar com 30. Isso não é uma matemática fechada. Mas gira em torno, vamos fazer um número mais ou menos, entre os 28 e os 30 anos. Isso é garantido. Ele vai passar em cima dele de novo. E é nesse momento que a gente chama de retorno de Saturno. Quando ele passa exatamente em cima dele próprio, ele vem te cobrar o caminho. É por isso que ele é tão falado. É aquele tio chato, ranzinza, que vem te cobrar o caminho. Bom, vamos lá, o seu caminho era fazer isso, desse jeito, você tinha que superar aquela determinada coisa, você tinha que passar por aquilo. Como é que foi para você? Você fez o que eu te pedi, você passou pelo que tinha que passar, os desafios que você tinha, você conseguiu suplantá-los ou não? Como é que é isso? E aí, é óbvio que isso é uma energia, tá? É quando você não conseguiu, a coisa pode dar uma desandada. Mas se você conseguir, cara, a vida faz um boom de felicidade. Porque, na verdade, quando a gente tem um caminho traçado pra gente, ele não vai ser fácil. Não é essa a meta. Não é assim que funciona. A vida são desafios diários. É acordar, encarar o dia, aprender coisas novas, aplicar tudo aquilo que a gente está experimentando, vivenciando, para ter uma vida plena, para poder fazer boas escolhas, para poder ter boa saúde. Tudo isso é a nossa meta. Se fosse tudo fácil, a gente nascia planta, crescia, chegava a 30, 40 metros. Só que a nossa vida não é assim. A gente encara na primeira infância a nossa família nuclear, as dificuldades que tem ali, a gente consome as ideias dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, a gente consome todo aquele contexto. E aí, esse Saturno, quando ele vem ali em torno dos 29 anos, ele vem te perguntar, e aí, você está no teu caminho ou não? Você não está no caminho? Ah, vou te dar uma rasteirona. Por isso que muita gente sente de verdade o retorno de Saturno como uma pedrada, como um tapa na orelha, sabe? E aí o mundo dá uma desmoronada. Vou dar exemplos bobos aqui. Você, sei lá, você tinha um caminho para seguir, escolheu o outro por necessidade, ou porque não tinha muita escolha, ou porque não teve muita oportunidade mesmo. Você escolheu o caminho errado, aí você está lá no seu primeiro emprego se achando o cara mais top da galáxia, e de repente, nesse momento, quando o Saturno vem, olha para, não era nada disso, meu filho. Aí você é demitido, ou você tem um surto, você mesmo pede demissão. Isso estou falando para trabalho. Mas você pode estar numa relação achando que é relação para o resto da vida. Saturno vem, não, nessa relação não, vou te dar uma rasteirinha. Aí a relação acaba, desanda, aí tem uma separação dolorida ou uma separação difícil, e aí vai. Aí você tá ganhando um dinheirinho, de repente você perde o dinheirinho, tudo aquilo que você acreditava que era verdade não é toda aquela verdade. Mas em compensação, se você chega nesse momento da vida, e você passou pelas dificuldades, você lembrou instintivamente, não, meu caminho é esse. Pô, mas é tão difícil seguir esse caminho, não interessa, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, é isso que eu pretendo, eu não vou desviar da rota 1 milímetro. Gente, você chega ali nos 29, Saturno vem e te pergunta, e aí, você conseguiu? Olha, eu acho que eu consegui. Aí Saturno te dá de presente a vida inteira de sucesso, prosperidade, casamentos longevos, relações perpétuas, amigos incríveis. Mas ele tem uma regrinha, e aí vem o retorno de Saturno. Ali em torno dos 29, para te causar essa situação. Então, o mecanismo é esse. Ele se repete se você viver
por mais de 58, 60 anos. Ele se repete nesse outro ciclo também, tá? Então lá nos 58, 60, Saturno te visita de novo, ele vem à sua casa de novo. A diferença é que aos 58, 60, na sociedade em que a gente vive, a gente já está meio que preparando a aposentadoria, mas de qualquer forma, ele te cobra de novo. Você de novo não cumpriu, não honrou, eu te dei uma rasteira, você não aprendeu, rapaz. Olha, não sei não, vou te dar uma meia sola de aliviada, mas acredite, na vida seguinte talvez eu te dê a mesma dificuldade para você tentar fazer direito. E existe até um terceiro movimento, só que aí a pessoa precisa viver seus 90 anos. Como a gente está vivendo uma geração que está chegando aos 100 razoavelmente fácil, a gente experimenta isso uma terceira vez, mas aí a energia é completamente diferente disso aí. E aí, a título total de curiosidade, total, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que ficou muito conhecida nos anos 70 como o Clube dos 27. Clube dos 27. O que aconteceu? De onde veio essa história de Clube dos 27? Talvez, para quem seja da minha geração, já tenha até ouvido isso em algum momento da vida. Mas o Clube dos 27 é o seguinte: entre 1969 e 1971, o mundo da música perdeu 4 gênios: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Brian Jones. Brian Jones, ele não era vocalista, ele era guitarrista e um dos fundadores do Rolling Stones. E eles morreram entre 69 e 71, e o que eles tinham em comum? Todos tinham 27 anos. E aí, na época, foi uma falácia, foi um comentário, sabe essa coisa de teoria da conspiração que americano adora? E aí, por muito tempo, ficou sem se falar disso, até que, em 1994, um outro ícone da música se mata, Kurt Cobain. Aí ele se mata e também tinha 27 anos, que loucura. Aí a coisa, olha, 27, cuidado com 27 tem alguma coisa aí cósmica, estranha acontecendo. Aí a coisa voltou, vai e volta, em 2011. Amy Winehouse também falece aos 27 anos. Gente, fora o fato de que todos eles faziam de fato uso de substâncias, porque encarar pressão do mundo da música, né, ganhar muito dinheiro, muita fama, ainda meio que despreparado para isso tudo, não é fácil. Mas aí, de novo, outra pessoa aos 27. E aí ficou, ele é conhecido hoje, se vocês botarem lá no Google, Clube dos 27, vocês vão ler matérias incríveis sobre isso. A lista é extensa, porque eles resolveram fazer um listão, né? E tem brasileiro na lista, muito brasileiro. Aí fuçaram, descobriram que Robert Johnson, para quem nunca ouviu falar, ele era um guitarrista dos anos 30, e tem até um filme famoso com ele, que dizem que numa encruzilhada lá na terra dele, nos Estados Unidos, ele fez um trato com o diabo. Ele vendeu a alma para o diabo para se transformar no maior guitarrista do planeta. E aí ele ficou muito famoso, muito conhecido, tem filme sobre isso. Também morreu aos 27 anos. Então, veja bem, tem essa doideira. E aí, vamos lá, tem alguma astrologia aí, Alexandre? Que loucura! Não, na verdade não tem. Oficialmente não tem. Não tem nenhum estudo sério em cima disso, só tem essa lenda do Clube dos 27. E é muito curioso, porque na verdade existe aos 27 uma energia pré-saturnina. Tem. Ali a energia começa a chegar. E a gente já falou aqui, quando eu digo assim, dia tal, hora tal, está propenso a acontecer alguma coisa. Quando eu digo isso, essa coisa pode estar propensa até um dia antes, um dia depois. Lembra da semana passada que eu falei das chuvas, da coisa da água? É mais ou menos por aí que a coisa funciona.
E aí isso é um pouco potencializado, porque na verdade Marte, que dá a volta 14 anos, ele está no seu segundo retorno ali pelos 28. Então, astrologicamente, se alguém me perguntasse, eu diria assim, não, a gente está às vésperas de um retorno poderoso e tem um Marte ali, ó, dando as caras também, perto dos 28. Talvez até aos 27 já, entendeu? Porque essa conta não é matemática fechada. A gente precisa lembrar que Marte, né, é o planeta da ação, da impulsividade e até da agressividade. Então é possível que toda essa geração, né, todos esses artistas, por conta da vida escolhida, da arte escolhida, dessa coisa da pressão da indústria, da fama, pode ser que isso tenha potencializado ali aos 27 para todos eles algo autodestrutivo, vamos chamar assim. Sem levar em conta aqui, também a título de curiosidade, só para fechar o assunto, que na numerologia, se a gente somar o 27, na numerologia você vai somando os números para achar um número só. Você reduz para um número só. Se a gente pegar o número 27, que é a idade de todos eles, e somar, dá o número 9, que é um número associado a finais, conclusões e transformações radicais. Então, se você pegar a energia toda desse invisível, é possível que a gente tenha aí de forma invisível uma energia que tenha levado essa meninada toda para outra vida e para que eles voltem numa outra vida para cumprir os seus caminhos, qualquer que sejam, ou na genialidade da música ou em qualquer outra genialidade, porque eles eram fantásticos mesmo e foram perdas muito grandes. E aí, o que você acha? Você concorda, você discorda, você nunca tinha ouvido falar disso? Participa aqui com a gente, manda sua mensagem aqui para a rádio 21 97 159 1211, o celular da alegria, manda pelo site que você está assistindo, manda pelo aplicativo a sua opinião, comenta essas coisas que a gente traz aqui no dia a dia, tá? Caso queira falar direto comigo, o telefone do WhatsApp do Cosmo Alma é 21 4107 8282, super fácil. E aí, você querendo ouvir o astral todo santo dia, saber das novidades astrológicas, me segue lá, Cosmo Alma Oficial, no Instagram, tá ok? E aí a gente vai fechar esse primeiro bloco com a primeira música do dia, que não podia ser outra, senão a música 29, da nossa querida banda Legião Urbana. Então vamos curtir aí. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P, seu astroterapeuta, seu amigo de toda terça-feira, das 5 horas, às vezes 5 e pouquinho, mas a gente vai estar sempre junto às terças aqui. Conta comigo, que eu conto com você. Gratidão. A gente não podia deixar de tocar 29 da Legião Urbana, que para minha geração
foi a banda que conseguiu expressar em forma de música tudo aquilo que a gente experimentou e vivenciou na vida, e eles não podiam deixar de falar do retorno de Saturno. Por isso essa música chama 29. Essa é a mágica dos caras. E antes de falar da previsão da semana, tradicionalmente a gente chama os aniversariantes do dia. Então a gente tem 2 atores de Hollywood, como sempre, coincidência ou não, Owen Wilson, do Marley e Eu e muitos outros trabalhos, e que ano que vem começa a sentir o segundo retorno de Saturno. E a atriz Elizabeth Perkins, para quem não sabe, ela foi a primeira Vilma dos Flintstones no cinema, tá? Brasileiros famosos, o cantor Jão dessa nova geração, fantástico. A todos eles parabéns, a você que faz aniversário hoje, parabéns, feliz novo ano para você, tá? Sem mais delongas, já que a gente está com um pequeno atraso, previsões da semana, começando por hoje. Bom, hoje, terça-feira, dia 18, a Lua ainda está minguante, ainda está no signo de Escorpião, e esse signo de Escorpião aí, ele durou um pouquinho mais do que o usual dos 2 dias, ele está alguns dias a mais. Então hoje ele está minguante, Escorpião, e desde ontem, que também estava nessa situação, a gente está sentindo, né? É uma lua de contenção, tá? É uma lua mais contidinha, mais timidazinha. Fala de questões com certa profundidade, tá? Desculpa. São dias mais silenciosos, a gente vai falar menos, a gente vai se escutar um pouquinho mais, a gente quer ficar quietinho, a gente quer pensar mais do que fazer alguma coisa. São dias preguiçosos, mas não são dias totalmente inúteis não, tá? A gente está ali pensando, a gente está avaliando, e como a gente está na semana de troca de signo, é muito normal que a gente aproveite esse momento, porque a gente vai mudar para um signo completamente diferente, tá? É um dia muito propício para pensar e avaliar, assim, já o futuro mesmo, já o ano que está chegando. Inclusive, a partir do programa que vem, eu vou fazer pequenos especiais de previsões de 2026, tá? Do que a gente vai ter pela frente aí. 2026 vai ser um ano muito especial, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente vai fazer programas especiais de agora até a virada do ano. A gente vai falar muito de 2026. Então o dia de hoje ele é muito bom. Se você ainda não fez, se você ainda está no trabalho e você está se sentindo meio assim, não, hoje eu queria ficar mais quietinho, em silêncio, aproveita essa energia, porque essa energia é boa para você pensar de fato. Vou começar a pensar no ano que vem, quais são minhas metas, como é que está minha vida, como é que está meu trabalho, como é que está minha relação. Começa a pensar de verdade. Hoje é um dia muito bom para isso, tá? E aí você já pode começar até fazer uma listinha de meta. Não sei se você tem esse hábito, faz no celular, faz um caderninho, começa a fazer uma listinha de meta para o ano que vem. No ano que vem eu vou fazer tal coisa, ano que vem eu pretendo fazer tal coisa, porque isso fica gravado, tá? E aí você vai incutindo isso no teu consciente. Isso é muito importante. Já que a energia está muito propícia para isso, aproveita a seu favor essa energia, tá? Aí amanhã, quarta-feira, a Lua continua minguante, a Lua continua em Escorpião, continua a mesma energia dessa do silêncio. Você vai perceber, você vai para o trabalho, você está pensando mais que o normal, você está no trabalho, você está um pouquinho disperso, você tem pensado um pouco nisso, mas amanhã a gente tem um aspecto tenso e um aspecto positivo. Os dois envolvendo Mercúrio, tá? Mercúrio e Urano, esse é um pouquinho tenso, Mercúrio e Netuno, esse é mais positivo. Aí a gente vai viver 2 situações, tá? O aspecto positivo é que qualquer informação, ela vai se expandir, se espalhar muito rápido. Eu quero dizer o seguinte, amanhã, quarta-feira, é aquele dia bombado para você divulgar o seu trabalho, divulgar o seu negócio, fazer ação de marketing, publicidade, propaganda, postar na rede social. Amanhã é o dia, tá? Ele vai aparecer
porque existe uma energia de viralizar mesmo, dessa coisa aí mais longe do que você pode imaginar, tá? Agora, qual é o problema de amanhã, né? Com o mesmo Mercúrio que fala dessa comunicação? É porque amanhã também pode viralizar muita fake news, tá? Ou informação desencontrada, ou informação falsa, um monte de baguncinha pode aparecer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aproveita o dia para fazer o seu merchan, a sua propaganda, mas tenha cuidado com o que você ouve, tá? Com o que você for acessar. Nem tudo que vai reluzir amanhã é ouro, então cuidado para não cair nessa coisa daquelas mídias mais ou menos que vão te dizer uma coisa e nem sempre é essa coisa. E aí, a nível de mundo, a gente pode ter muita desinformação da mídia mesmo, mídia tradicional, tá? Mídia conhecida, que de repente na ânsia de dar a primeira notícia, acaba dando uma notícia que não é bem aquilo. E já há algum tempo, a astrologia vem falando, eu acho até que eu falei aqui uma ou duas vezes, a astrologia vem prevendo, por conta desse movimento desses planetas mais lentos, né, essa mudança toda que aconteceu em 25, a gente vem falando de coisas extraterrestres. Gente, eu não estou falando aqui que o marciano vai posar amanhã ali e vai estar no programa aqui da rádio dando entrevista depois de amanhã, não é nada disso. Mas é possível que para os próximos anos, e a energia já está ativada, a gente tenha comprovações de coisas extraterra, tá? Sabe esses mistérios? Ah, será que estamos sozinhos no universo? Será? E aí esse será, a gente está com uma energia tão ativada para isso que a gente pode ter do nada aí alguma notícia do tipo: ah, captamos uma mensagem vindo do espaço profundo, captamos uma imagem de um planeta assim, um assado, qualquer coisa do tipo. Isso pode acontecer. E aí eu vou fazer até uma brincadeira com um monte de gente que eu conheço, que eu tenho certeza que está me ouvindo hoje, sobre o tal do Atlas I-3. Para quem nunca ouviu, é um objeto, é um cometa. Ele veio de fora do nosso sistema solar, o que já é diferente. Ele tem um formato diferente, ele traça uma rota diferente. Aí tem umas teorias da conspiração dizendo que pode ser o nosso primeiro contato ou não. De qualquer forma, eu só estou trazendo esse assunto à baile porque é só para mostrar para vocês a ativação das energias. Como a energia está propensa para isso, perceba, a gente está tendo um primeiro contato com algo que veio de fora do nosso sistema solar e que está deixando os cientistas meio confusos, meio encabulados. E aí tem um monte de gente falando um monte de bobagem, um monte de besteira, não tem nada comprovado ainda, mas de qualquer forma é um objeto diferente de todos aqueles que a gente já teve contato até hoje. Então, só para vocês entenderem que isso pode acontecer num volume maior, numa quantidade maior, e que pode ser que aconteça que a gente tenha em breve alguma comprovação, sei lá, caiu um pedaço do cometa e lá tinha uma bactéria, lá tinha um fungo, tá vendo? Tem vida extraterrena. É disso que eu tô falando, tá? Não se preocupem, os marcianos ainda não vão chegar para nos atacar e dizimar a humanidade, não, tá bom? E aí, por conta desse mesmo céu, dessa mesma energia, pode ser que a partir de amanhã a gente tenha alguma notícia que envolva o mar, mais precisamente algo no fundo do mar, tá? Porque quando a gente fala de espaço, a gente está falando do espaço profundo, de algo que a gente não tem contato visual. E os oceanos, como a gente conhece 1% só deles, tem muita coisa oculta lá também, tá? Então a mesma energia pode trazer alguma surpresa que envolva uma descoberta no fundo do mar, algo que está lá no fundo de algum oceano, uma descoberta científica lá do fundo do mar, uma espécie que a gente nunca viu. Não estranhe se acontecer, tá? Porque a energia está muito propícia para isso. Aí pulamos para quinta-feira, muda, a Lua muda de fase, ela deixa de estar minguante e passa
para a lua nova. Só que ela muda de lua, mas se mantém em Escorpião. Entende como a energia muda? Então, luas novas marcam sementes. É o que a gente chama de lua sementeira. Lembra do programa que eu fiz todo especial de lua? Luas novas são muito boas para planejamento, para semear uma ideia, para ter um plano, para traçar um plano. É um momento ideal para isso, tá? Então, é um novo contexto que surge, você pode passar a se sentir até, nossa, até minha atitude mudou do nada, em plena quinta-feira. É mais ou menos isso que a gente sente, tá? Então, são começos, assim, a gente está com uma energia de começos, só tendo cuidado o seguinte, a gente está com 2 retrogradações ativas que não são muito boas para começos. Mas aqui eu estou falando de ideias, eu não estou dizendo para você começar o negócio, mas é uma energia muito boa para você começar a pensar num plano novo, numa ideia nova, num planejamento, numa planilha nova. Ah, eu tenho uma ideia nova, eu estou querendo fazer. O momento ideal de pensar é esse, mas não é momento ainda de começar, tá? Nessa quinta também é o primeiro dia de lua nova, mas a gente tem um aspectozinho de Sol e Mercúrio, que é uma conjunção, eles vão passar assim, ó, muito pertinho um do outro, e aí indica que pode aparecer algo novo, uma notícia nova, uma novidade, entendeu? Pode surgir do nada algo muito novo. Aí como a gente teve, ó, como é que as coisas se ligam, né? Como a gente tem uma energia de fundo do mar, de espaço, na véspera, pode ser que na quinta venha alguma novidade nesse sentido. Olha, os cientistas acabaram de descobrir no fundo do mar tal coisa, tal isso, tal aquilo, tá muito propício, tá, para isso, tá? A gente também tem um aspecto muito positivo entre Urano e Netuno para surpresas também. Surpresas. Aí, surpresas que podem ser a nível de mundo ou a nível pessoal, tá? Então, a nível de mundo, a gente pode ter a surpresa de uma nova descoberta. E aí a gente já não está mais falando muito só de mar, não, descobertas em geral, tá? E a gente pode ter a notícia de que se descobriu cura para uma determinada doença, para um Alzheimer, para um tipo de câncer, tá? Isso pode acontecer. De qualquer forma, ainda tá, porque a gente está com um escorpiãozinho aí, pode ser ainda associado a alguma coisa de profundeza, seja do espaço, seja do mar, tá? E a nível pessoal, na verdade é assim, você pode acabar tendo uma surpresa, descobrir alguma coisa que foi feito em segredo do qual você não participou. Pode ser uma bobagem absoluta. A família estava lá planejando de fazer o Natal na casa de fulano, e aí você ouve amanhã, a gente estava pensando em ir para a casa de fulano, e para você é uma surpresa. Pode ser uma outra notícia surpresa do tipo assim, você é casado, vocês estão grávidos, mas como não se tem certeza, sua companheira está lá ainda escondendo, pode ser que ela te dê a notícia nessa quinta-feira. Esse tipo de surpresa, tá? A nível pessoal. Pode ser positivo, pode até ser negativo também, pode ser uma surpresa, uma fofoquinha, uma historinha que você não estava sabendo, uma trama pelas suas costas, pode ser também, mas é um aspecto da surpresa da quinta. E aí na sexta a gente tem a mudança, na verdade, do Sol e da Lua juntas em Sagitário, Lua nova em Sagitário e o Sol entrando em Sagitário. Aí a gente muda a energia do cosmos, a gente muda a energia da vida, tá? Aí a partir de sexta-feira a gente começa a sentir a semana muito mais leve do que a gente vinha sentindo, tá? Muito mais leve. A gente muda de contexto completamente, muda a energia, muda o astral, e aí a sexta-feira é uma sexta levinha, aquela sexta tranquilinha, diferente da semana toda que veio nessa coisa de mistério. Não, acabou o mistério, não tem mais, né?
acabou o mistério, não tem mais nada. Aí a gente tem um aspecto um pouco tenso entre o Sol e Urano, que vai durar todo o final de semana, tá? É importante alertar vocês. Na semana passada eu alertei para problema com água. Então a gente podia ter problema de mar, de ressaca do mar, de chuva intensa, de alagamento. Essa semana o que a gente pode ter aí é inesperadamente uma tempestade solar. Na semana passada teve até um anúncio de uma tempestadezinha inesperada, e na mesma semana que eu tinha indicado, olha, a gente pode ter pane de comunicação, a gente pode ter pane de internet, cuidado com isso. Então a partir de sexta e ao longo de todo o final de semana, esse aspecto pode indicar que a gente possa vir a ter uma outra tempestade solar de forma inesperada, não planejada. O Sol não avisa, obviamente, pode acontecer de novo, e aí a gente pode ter pequenas panes de internet, a gente pode ter pane elétrica em casa, a gente pode ter pequenos blackouts. Isso pode acontecer a partir de sexta-feira, e aí é uma energia que ela vai estar muito ativa durante todo o final de semana, tá? Então pode acontecer, fique atento a isso, às notícias nesse sentido que pode acontecer. Para nossa sorte é sexta, sábado e domingo, a não ser que você trabalhe nesses dias. Se a gente tiver uma pane aí de TV a cabo ou de qualquer coisa, menos mal do que nos dias da semana que a gente tem que trabalhar, ou que a gente precisa viajar, a gente precisa do aeroporto funcionando, pelos pulmões, tá? E aí, nesse mesmo dia, Sagitário, a partir de 22h36 da noite, o Sol já entra em Sagitário, e aí as coisas mudam. Significa dizer que quem nascer até 22h35 ainda nasce Escorpião. Quem nascer a partir de 22h36 já nasce Sagitariano. E aí vocês lembram que eu já disse aqui que para quem nasceu aí 19, 20, 21, 22, é sempre bom fazer o mapinha, fazer a continha para saber qual o seu signo solar. Tem muita gente que se diz um signo por muitos anos e acaba descobrindo lá no momento que resolve fazer um mapa astral que, meu Deus, eu passei a vida achando que era Escorpião e já era Sagitário, ou vice-versa. Isso pode acontecer muito, tá? Então, assim, o que muda de cara? A nível pessoal, a gente tem uma injeção de ânimo, de fé e de esperança, tá? E é o momento exato do ano onde a gente precisa disso, porque a gente vem de um ano cansado. Por melhor ou pior que tenha sido, é um ano que você a tua energia já tá, ai meu Deus, o ano não acaba, o ano não vira, o ano isso, não é assim que a gente faz todos os anos. Então, essa energia de Sagitário, ela vem na hora certa para dar aquele ânimo final, aquele gás final. E aí é momento ótimo, é onde a gente faz confraternização, é onde a gente planeja compras de Natal, é onde a gente começa a planejar o Natal, o fim do ano, o ano novo. E aí isso é muito legal, tá? Porque Sagitário tem essa energia, tá? Deixa eu ver aqui. E aí de novo, é uma ótima oportunidade a partir de sexta. Aproveita esse final de semana tá muito bom para isso. Já nesses primeiros dias de Sagitário, para de fato separar, analisar o que foi esse ano, olhar para frente. Eu quero que o ano que vem seja diferente. Mas você quer que seja diferente mesmo? Se compromete com isso, bota no papel. Já ensinei, escreve, data, assina. Isso é muito importante, tá? E aí no sábado a Lua continua nova, mas já muda de signo. Você vê, a Lua fica um dia só em Sagitário, ela já passa para Capricórnio, e aí essa Lua nova em Capricórnio, ela vai dar uma sensação de estabilidade já no sábado. É bom que é uma energia que vem no final de semana para a gente começar a semana seguinte já mais tranquilo, já mais calmo, que é uma sensação boa de estabilidade mesmo, tá? E aí no sábado a gente tem dois aspectos positivos de Mercúrio de novo, Mercúrio-Saturno, Mercúrio-Júpiter, que reforça esse momento de estabilização. A gente vai ter
provavelmente um final de semana com notícias um pouco mais positivas do que o normal, não tão negativas, são notícias que vão nos acalmar. Então você vê, a semana é uma semana meio estranhazinha, mas que a gente fecha a semana com boas notícias. De repente o que vai se descobrir é uma coisa muito boa e vai se falar disso ao longo do final de semana, tá? O sábado também é ótimo para fazer coisas. É aquele dia que eu falei hoje ainda, você vai acordar, ai caramba, hoje é sábado, o dia tá bom, ai eu tô cheio de energia, eu quero fazer alguma coisa. E aí você já parte para fazer alguma coisa, ou que você precisava fazer, ou compras, você vai estar ali com energia boa para fazer coisas, tá? É um dia muito favorável, inclusive, para botar ideia para crescer. Então aproveita a lua nova, aproveita esse dia. Você já fez uma pré-anotação? No sábado você senta também, terminou de fazer tudo. Ah, olha, isso aqui pode fazer assim, começa a planejar. Dia bom para isso, tá? E aí no domingo a gente fecha a semana com a lua nova em Capricórnio. A mesma energia do sábado, toda a mesma energia do sábado vai estar ativada no domingo. Só que aí, domingo tem um outro aspecto bom entre Sol e Plutão, que é o início de um processo interno de transformação. E isso é muito poderoso, porque isso vem de encontro a um ano novo que vai ser muito transformador para nós, indivíduos, e para nós enquanto sociedade. 2026 é um ano que vai ser muito especial, tá? Vou dar um spoilerzinho hoje aqui, para fechar esse astral da semana. Como eu falei aqui, lá no primeiro programa de estreia, eu falei dos 3 planetas geracionais que em 2025 mudaram de signo. Então, assim, a gente vai ter uma mudança na geração. E aí, quando essas coisas acontecem, a gente chama de ciclo sinódico. E é um ciclo sinódico de muita relevância, de muita importância, que vai gerar uma transformação muito grande. É o que a gente diz do antes e do depois. Só para dar como exemplo, a última vez que isso aconteceu foi no ano de 2020. Para lembrar vocês, 2020 foi o ano da pandemia. E aí, para e pensa agora um minuto, como é que era o ano como é que era o mundo, até 2019, e a partir de 2021, o que mudou no mundo? Basicamente, o que mudou é que aquele trabalho que você fazia 5 dias na semana no escritório, hoje ele é quase virtual. Talvez você trabalhe de casa o tempo todo. Se não é totalmente virtual, é híbrido. Olha como é que o mundo mudou, né? A gente teve um desenvolvimento muito grande de ferramentas de reunião online, de aula online. Hoje, as palestras são todas feitas através de um computador. Até 2019, você se deslocava para um auditório para ouvir uma palestra. Hoje você ouve a palestra dentro de casa, no teu automóvel, onde você estiver. Então, assim, quando eu digo o antes e o depois, é exatamente essa mudança que determinadas energias fazem no mundo, que você olha para o mundo que era de um jeito, olha, ele sofreu uma transformação muito grande. E 2026 é um ano muito propenso para isso de novo, porque é o primeiro ano que a gente vai experimentar 3 forças muito grandes que vão mexer com a geração. Quando eu disse lá no primeiro programa que 25 ou 26 vai ser um marco geracional, é muito provável que seja, por conta disso. A gente está num movimento muito poderoso de grandes, anota aí, grandes mudanças. E eu não estou aqui de brincadeira. A primeira grande mostra que a gente já teve em 2025, que chegou para ficar e não tem mais volta, é a tal da inteligência artificial. Não tem como, ela chegou com o pé na porta, ela está mudando um monte de coisa. Você hoje entra na internet e você já fica até na dúvida do que é real, do que não é real, sabe? Porque a IA veio para ficar e com ela muitas outras coisas. A robótica deve se desenvolver absurdamente, a medicina vai dar saltos quânticos,
O carro voador é uma realidade em muito pouco tempo. Então, assim, 2026 é o ano da grande mudança. 25 foi o ano da experimentação, do preparo, é por isso que eu estou insistindo toda hora. Pare e pensa no futuro. Faz uma avaliação do que você quer para o seu futuro. Olha para o mundo. Ele vai ter pequenas mudanças. Você está pronto para viver esse mundo novo? Então, começa a se preparar para isso. As coisas estão vindo aí e vão ter mudanças radicais para a gente em curto espaço de tempo, tá? Em todos os segmentos da vida. Seja trabalho, seja dinheiro, seja tudo, educação, tudo tende a ter grandes mudanças a partir de 2026 e a gente tem que estar preparado para isso. E aí eu vou chamar a segunda música, que já que a gente está mudando de signo essa semana e já é uma tradição do programa, eu vou aqui buscar mais uma musiquinha do nosso querido Oswaldo Montenegro, que lá no passado fez um disco inteiro dos 12 signos e hoje a gente vai ouvir aos filhos de Sagitário. Afinal de contas, essa semana a gente já muda de energia. Parabéns aos sagitarianos. Vamos ouvir aí Oswaldo Montenegro. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no Cosmo Alma. Eu sou Alexandre P. Estamos de volta. Espero que tenham gostado da música de Sagitário do Oswaldo Montenegro. E aí, toda vez que mudar o signo, vamos lá no nosso companheiro Oswaldo Montenegro. As músicas são incríveis, são muito legais. E aí a gente está chegando na última parte do programa, onde a gente fala de saúde, obviamente. E aí, sei lá, eu escolhi hoje falar sobre o poder do movimento. E aí eu vou mexer com muita gente, mas é com muita gente. Porque, na verdade, eu já começo aqui fazendo uma pergunta explícita. E aí, o que você faz de movimento na vida? O que você gosta de fazer? Ou não gosta de fazer nada? O que você pratica? Nada? É o teu esporte favorito? Porque acontece o seguinte: um dos melhores, maiores remédios da vida é exercício físico, gente. Pelo amor de Deus, já basta o nosso dia a dia ali paradão. A gente pega uma condução, se você não está em pé, você está sentado. Você vai para um escritório, você vai para uma loja, você não faz nada. Aí chega em casa, continua sem fazer nada. Sabe, chega uma hora que esse corpinho
que foi dado de presente para a tua alma, esse corpinho começa a reclamar, aí ele começa a ganhar sobrepeso, ou ele começa a dar mostras de coisas, sabe? E que você poderia ser muito mais saudável se exercitasse. Aí você pode dizer assim, mas eu não gosto de praticar nenhum exercício físico. Ok, sem problema. Mas tem coisas que você pode praticar que não são explicitamente exercícios físicos. Por exemplo, uma yoga é muito intenso, mas não é nenhum exercício físico de impacto. Eu não estou aqui dizendo assim, não, todo mundo agora vamos fazer crossfit, que crossfit é que é o bom. Não. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, é importante o exercício físico. O mais curioso é que a astrologia vem trazendo para os próximos anos também um crescimento gradual, olha que incrível, tá? De academias, de clubes, porque é uma tendência natural. O que está se discutindo no mundo todo nos últimos meses e alguns anos? A tal da escala 6x1. É provável, que eu acabei de falar da inteligência artificial e da robótica, é provável daqui a 1, 2, 3 anos você esteja trabalhando menos e aí você tem mais tempo para fazer outras coisas, mas você prefere não fazer nada. Entende o que eu quero dizer? Eu costumava fazer uma analogia quando eu dava palestras, né? Não era nem sobre astrologia não, era sobre outro assunto. Eu fazia uma analogia com um automóvel. Você compra um automóvel 0 km, novinho, aí você bota na garagem e sai uma vez por semana, uma vez por mês com o carro. 5 anos depois, o carro está novinho, está instalando de novo, mas ele tem 5.000 quilômetros só. Aí eu tenho um segredo para te contar, esse carro está todo ruim, porque na verdade ele foi feito para ser utilizado. Se você não usa, os fluidos começam a perder a qualidade, as borrachas começam a enrijecer. Acontece a mesma coisa com o corpo humano. O que você não usa, aquilo vai perdendo a qualidade. Qual é a vantagem do exercício físico, por exemplo, para o coração? Você ali por 1 ou 2 horas faz ele bombear mais rápido sangue para o teu corpo todo. E para os pulmões, você amplia a sua capacidade respiratória. E para os músculos, e por aí vai, a lista é infinita. Eu sou capaz de falar aqui 200 coisas boas para você fazer enquanto está em movimento, que são ruins no momento em que você está parado, sem fazer absolutamente nada. E aí, quando eu digo assim, fazer o poder do movimento é tentar escolher algo que você curta, que seja legal de fazer. As opções são infinitas. Você pode descobrir que gosta de jogar ping-pong. Se você tem um espaço em casa, compra uma mesinha. A mesa de ping-pong é super barata. Joga ping-pong. Já é o suficiente para você mexer o corpo. Porque o ser humano, ele nasceu para se movimentar. Se você pensar na humanidade de 200, 300 anos lá para trás, se você não fosse caçar, você não comia. Se você não fosse lá no mato caçar fruta, pegar fruta, você não comia. Se você não fosse roçar a terra para plantar tubérculos, você não comia. Então, o corpo humano ele foi feito para estar em movimento. A gente, que por comodidade, não exerce o movimento. Aí o que acontece? Hoje no mundo, a gente tem uma crise de sobrepeso, e é no mundo todo. Tem países mais, tem países menos, mas é uma crise de sobrepeso mundial. O mundo todo está acima do peso. E aí você fica achando que uma canetinha de injeção na barriga vai fazer um milagre? Desculpa. Você quer milagre? Faz um movimento. Eu adoro crossfit. Vai lá, experimenta. Toda academia te dá uma aula grátis. Tudo que você pensar em fazer te dá uma aula grátis, experimental. Vai lá, experimenta. Não gostei do crossfit, não. Muito impacto. Sem problema, vai na academia normal. Experimenta um dia de academia. Não gostei aqui, o ambiente meio assim. Ok. Não, eu gosto de natação. Vai lá, faz uma aula experimental de natação. Vai que você gosta.
Vamos aos absurdos. Ah, caramba, eu gosto de jogar tênis. Vai numa academia de tênis, procura fazer um tênis. Não, eu gosto mesmo de jogar um futebolzinho. Vai jogar seu futebol. O que não pode, gente, é ficar parado em casa, maratonando sériezinha. O que não dá é para ficar em casa jogando futebol no PlayStation. Sabe o que vai acontecer? Tua saúde vai definhar, tua musculatura vai definhar. Não adianta ter um cérebro afiado se o corpo não acompanha o seu cérebro, entendeu? A gente é uma máquina perfeita, gente. A gente é muito perfeito para desperdiçar isso e jogar isso fora. Então, na verdade, assim, eu sou muito adepto de qualquer tipo de exercício físico. Aí você pode estar me ouvindo assim, dizendo, caramba, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Gente, olha só, vou dar uma dica aqui, você não precisa ter dinheiro para fazer exercício físico não, tá? O que mais tem no YouTube hoje, quer fazer yoga? Tem 200 canais de yoga para você fazer yoga em casa. Ah, não, yoga não, que eu não gosto. Tudo bem, faz o seguinte, tem 200 canais que te ensinam a fazer exercício com uma cadeira dentro da sua casa. Aí o cara te ensina lá, senta, levanta, ele te ensina a fazer flexão, ele te ensina a fazer movimento lateral. R$0, 0,800, você não precisa pagar para fazer nada disso não, tá? Então, porque na verdade eu conheço todas as desculpas que você tem para me dar agora. Você pode dizer que não tem dinheiro, você pode dizer que minha vida é uma bagunça, eu não tenho tempo, você pode me dizer o que você quiser. Você não vai estar me enganando. Desculpe, você está se enganando. Então, se por acaso você toda semana pensa, ah não, segunda-feira eu tenho que começar um regime. Antes do regime, pensa assim, segunda-feira eu precisava era começar um exercício físico qualquer. Sabe o exercício físico o melhor do mundo e que ele é de graça de qualquer jeito? Caminhar ou correr. Sai de casa, bota um tênisinho, um shortinho, vai dar uma volta no seu quarteirão, depois dá 2, depois dá 3, depois estica mais um quarteirão para lá, outro para cá. Caminha pelo menos 20, 30 minutos por dia. Você não tem ideia do quanto isso ia te fazer bem. Você desopila, além de tudo, o cérebro, o fígado. Você faz ali uma autoterapia, você está em silêncio com você. E se não quiser estar em silêncio, bota um fonezinho, bota uma musiquinha, aquela que você gosta, vai no ritmo da música, sabe? Porque a vida ela não é feita de sedentarismo. A gente não nasceu para ser sedentário em hipótese nenhuma, muito pelo contrário. A gente nasceu para fazer o uso do nosso corpo o máximo possível, até para você chegar lá no segundo retorno de Saturno em dia, com o corpo em dia, entendeu? E não entrevado. O que adianta viver 100 anos se dos 70 em diante você não consegue mais andar, você não consegue mais ficar em pé, você não consegue subir 3 ou 4 degraus? É isso que você quer para você no futuro? De verdade? Não é possível, eu não acredito nisso. Então, aproveita, porque a energia está vindo para isso, tá? Vai ter um boom e vai ter mesmo de academias, clubes de atividades diversas, tem muito incentivo fiscal para quem oferece ginástica laboral em praça, para terceira idade, para criança. Gente, isso é tão importante, que vocês não têm noção da importância que isso tem para a nossa saúde. Você vai evitar naturalmente o sobrepeso, você vai evitar procrastinar, você vai dormir melhor, porque você vai estar mais cansado, sabe? Você que fica dizendo aí, gente, eu não durmo, eu não consigo dormir, eu não durmo direito. Simplesmente você não faz nada, você não gasta energia nenhuma. Você quer dormir, teu corpo precisa se sentir desgastado às vezes para poder deitar e, como se diz, já cair duro e dormir pesado. Você precisa estar cansado para isso, para novo dia, cansar de novo, porque isso, a nossa vida é movimento o tempo todo e a gente para de fazer o movimento pela rotina, pela família,
A desculpa é o que não falta. Eu sou capaz de fazer uma lista aqui com 1000 itens de desculpa que você é capaz de me dar, mas entenda, não é a mim, vou falar de novo, não é a mim que você está enganando, você está enganando a si mesmo. Então, pensa nisso, bota lá na tua lista. Eu não estou falando de lista de 2026 aqui, há 2 ou 3 programas, bota na lista. A meta não é emagrecer, a meta é o que eu gostaria de fazer de exercício que ia me dar prazer, porque também tem que dar prazer, por obrigação não adianta, tem que ter qualquer prazer. Mas olha, acredite no que eu estou falando, porque eu sempre fui adepto de atividades. Eu tive meus maus momentos de não fazer nada, mas hoje eu não consigo ficar sem fazer nada. Vocês não têm ideia da recompensa, da dopamina que a gente tem, da serotonina que a gente tem depois de uma atividade física. É muito prazeroso. Você termina ali com outro gás, com outra energia, você termina ali outra pessoa, sem levar em conta que dependendo do esporte que você escolher fazer, você ainda tem o prazer da interação com outras pessoas, que está ficando cada vez mais raro, né? Não adianta só a gente estar interagindo aqui na tela, quando na verdade nós somos seres interativos. A gente nasceu para interagir uns com os outros. Essa é a grande mágica da vida. E aí, como mensagem final da semana, não lamentem, semana que vem nós estamos juntos de novo. Aí eu vou falar exatamente isso. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Seu corpo físico, ele é um presente para a sua alma. Nunca se esqueça disso. Mesmo que não seja um corpo perfeito, ele foi o presente que a sua alma nessa vida ganhou. Se os seus únicos argumentos é falta de tempo, de dinheiro para se movimentar, eu garanto que das 24 horas do dia você consegue meia horinha de tempo para fazer qualquer tipo de movimento. E já mostrei aqui que você nem precisa de dinheiro para fazer isso, tá? O único grande responsável pelo seu próprio bem-estar é você mesmo. Então, mexa-se, faça alguma coisa por você, porque ninguém vai fazer, a não ser você mesmo, tá bom? Gente, gratidão por você estar aqui comigo no dia de hoje. Desculpa a falha técnica, desculpe o atraso, desculpe isso tudo, mas a gente conseguiu passar para você o programa que a gente se propôs a fazer. Nosso programa é o Cosmo Alma, aqui na Rádio Tropical Web Brasil, todas as terças-feiras, na medida do possível às 5 horas da tarde. Mas mesmo que a gente atrase 5, 10 minutinhos, a gente vai ter o prazer de estar junto. Eu estou muito feliz de estar aqui falando isso tudo para você e me sinto muito, muito honrado com a sua presença aqui comigo toda terça-feira. Então, como sempre, gratidão. Terça-feira que vem a gente está junto de novo e já falando de 2026, um ano da transformação. Tá bom, gente? Beijo na alma de todo mundo. Gratidão. Namastê. Até terça que vem.